É caralho. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar por nos apresentar. Eu sou o Ricardo Dias e eu trabalho na Accenture há mais ou menos 2 anos e meio. Sou aluno ainda da Universidade de Minho, ainda a acabar a tese, e tenho trabalhado maioritariamente na área da DevOps e na área da Cloud. E vou apresentar com o meu colega Rui. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rui Oliveira. Eu também trabalho na Accenture há cerca de 2 anos. Tenho experiência em DevOps há cerca de 15 anos. Primeiro como, que eu depois também vos vou explicar um bocado, em Configuration and Change Management e depois o que conhecemos hoje por DevOps. E pronto, e é tudo. O meu colega agora vai começar com a parte de Cloud e eu depois avanço mais para a parte de DevOps. Ok? Ok. Então, o que é que vocês conhecem de Cloud? Não sei se alguém quer dar aqui algum palpite. Ok, pronto, já posso começar então. Que a Cloud normalmente, eu pelo menos da minha experiência enquanto estudante, associava muito a Cloud a um storage, ou seja, o OneDrive ou o Drive do Gmail, no qual nós guardamos ficheiros e não conhecia muito mais para além disso. Só conheci na altura de mestrado e vocês não sei se... Acho que ainda têm essas cadeiras, portanto é capaz de já começarem a ter algumas noções daquilo que podem fazer na Cloud. E portanto, o que é que vocês podem fazer na Cloud? A Cloud, vocês podem fazer muita coisa, desde o storage, que continua a ser um ponto muito forte, mas também a nível de redes, de serviços, servidores, aplicações e desenvolvimento. E as principais características que vocês têm na Cloud é o On-Demand Self-Service. O que é que isto significa? Significa serviços que são... Vocês podem solicitar na hora, a qualquer momento, e podem mandá-los abaixo quando quiserem. E apenas pagam durante esse tempo em que têm esse serviço. Ou seja, vocês podem criar uma base de dados neste momento e normalmente o que acontece, se vocês fizerem localmente, vocês têm que criar uma máquina virtual ou no vosso próprio computador e têm que estar a instalar, a configurar a base de dados, enquanto que vocês na Cloud podem ir à Marketplace, simplesmente metem logo a base de dados e está a correr em 1 minuto ou 2 e já está a funcionar. Depois tem um dos pontos muito fortes, que é o Rapid Elasticity, ou seja, que é a elasticidade que a Cloud permite. Isto o que é que significa? Isto significa que todos os recursos que vocês têm na Cloud, vocês podem escalá-los, tanto horizontalmente como verticalmente. E o que é que isto quer dizer? Que verticalmente, basicamente, vocês podem ter máquinas virtuais em que querem aumentar o número de processadores, a memória, e podem aumentar isso numa questão de segundos, ou podem também aumentar a nível horizontal, ou seja, podem ter, em vez de ter uma máquina virtual, de repente têm 20 ou 30, e quando digo uma máquina, digo containers e digo aplicações. E depois também tem aqui a parte do Measured Service, que permite vocês também terem aqui o formato do Pay As You Go, que também vai muito de encontro com o On-Demand Self-Service, ou seja, existem aqui muitos serviços que eu vou explicar mais à frente, que vocês apenas pagam durante o tempo de funcionamento. E Internet Access, ou seja, o grande ponto da Cloud é que vocês, desde que tenham acesso à internet, podem utilizá-la. E, portanto, em termos de market share, daquilo que não sei se vocês conhecem, as principais são a AWS, com a Amazon, a Microsoft e a Google. Depois também existe o Alibaba, a IBM e depois nos outros são alguns cloud providers que são muito específicos. Não sei se já ouviram falar do Linode, mas é basicamente um serviço da cloud, uma cloud pública que é só para Linux. Existe também da Red Hat, da Oracle, que também é muito específica para alguns serviços da Oracle, e estes acabam também por compor uma parte importante. Se bem que a maior parte das empresas neste momento acabam por usar ou a AWS, ou a Azure da Microsoft, ou o GCP da Google. E portanto, quais é que são as estratégias de deployment da cloud? A maior parte das empresas, como vocês podem ver, acabam por ter uma estratégia híbrida de cloud. Ou seja, têm clouds que são privadas e clouds que são públicas. O que é isto? As clouds públicas são clouds como a da Google, a Amazon, a Azure, que qualquer pessoa, vocês criam uma conta, pagam por ela, têm acesso e fazem o que quiserem. As privadas vocês podem fazer ou numa cloud pública ou com servidores, digamos que em casa, na própria empresa, que vocês decidem, se for numa pública, falam com eles e quero que aquele data center seja apenas da nossa empresa e têm essa approach. Porque é que existe uma percentagem híbrida muito elevada? Porque muitas empresas ainda têm servidores antigos e mecanismos um bocado antigos, sobretudo de Active Directories, ou seja, da autenticação dos utilizadores, mas também de storage, que são locais e, portanto, eles mantêm esses serviços locais nessas clouds privadas e depois nas públicas acabam por ter os servidores
de aplicações, as web pages, acaba por estar tudo nas clouds públicas. E esta questão do multi-cloud. O multi-cloud também tem vindo a crescer bastante. Porquê? Porque, sobretudo, as principais clouds acabam por fornecer mais ou menos os mesmos tipos de serviços, mas umas são melhores do que outras. Ou seja, a Google, por exemplo, é muito forte em data e em machine learning. A Azure é muito forte em segurança e em sistemas operativos Linux, Windows. Ou seja, tudo que é relacionado com Windows, a Azure, à partida, tem uma integração maior. E a Amazon é muito forte em serviços de computação, ou seja, tudo o que seja máquinas virtuais e funções, etc., tudo o que seja nessa área de computação, a AWS costuma ser mais forte. Ok, em termos dos benefícios da cloud, está aqui a escalabilidade que eu já tinha falado, a questão do cost saving. Qual é que é a grande vantagem do cost saving? É que, por exemplo, eu posso-vos dar um exemplo, no meu caso, de uma experiência de um projeto que tive, em que nós tínhamos um serviço de monitorização, que nós tínhamos que monitorizar uma empresa, tipo uma estrutura em Google, e nós podemos usar uma máquina virtual para isso. Aliás, há 5 ou 6 anos atrás era isso que se fazia. Vocês montavam uma máquina virtual e essa máquina virtual fazia o que vocês queriam, ia monitorizar, mas essa máquina tinha uma questão, que era, tinha custos de manutenção. Vocês tinham que manter o sistema operativo sempre updated, tinham que pagar para a máquina estar ativa o tempo que tivesse, e isso tinha um custo mais elevado do que simplesmente terem uma função, que eu vou mostrar a seguir, que vem da arquitetura serverless, que simplesmente funciona quando vocês querem. Ou seja, a qualquer hora, a qualquer minuto, vocês podem ter aquilo a correr, imaginemos, de hora em hora, ou de 24 em 24 horas, e vocês só pagam durante o tempo que essa função está a ser usada, que pode ser uma questão de 1 minuto ou 2. Depois também tem aqui a parte manual e automática. E o que é isto? Hoje em dia, vocês não precisam de... Vocês podem providenciar todo um parque na cloud automaticamente, nomeadamente através de Terraform, Ansible, Puppet ou Chef. E vocês podem dizer que querem, eu quero montar uma máquina virtual, eu quero montar uma base de dados, eu quero montar isto tudo, e fazem tudo através de código, que é o Infrastructure as Code, e isso, numa questão de minutos, segundos, já está deployed na cloud. Enquanto que antigamente tinham que fazer isso tudo manualmente e demorava dias. Depois, em termos de custo de operações, também as operações diminuíram bastante, ou seja, se vocês estiverem a usar arquiteturas que não têm uma infraestrutura tão grande, acabam por não ter que tratar da parte da manutenção da infraestrutura, que é uma grande vantagem. E outra vantagem que eu acho também é muito importante é o disaster recovery, ou seja, como vocês têm isto em data centers, que são na Google ou na AWS, e podem estar em múltiplos data centers em regiões diferentes, vocês conseguem garantir que, em termos de disaster recovery numa região, os vossos serviços continuam ativos noutra região. Enquanto que antigamente, se tivessem isso localmente, se houvesse um terremoto nesse local, vocês perdiam os serviços todos. Pronto. E a arquitetura serverless, que é, digamos, o big selling point. Um dos big selling points neste momento da cloud é o Cloud Run, o App Engine, as Cloud Functions e mesmo o Firebase no caso da Google. E o que é que isto permite? Permite com que vocês possam ter serviços que vocês querem correr neste momento e só precisam de correr aquele excerto de código Python, Java, que vocês quiserem, e corra durante aquele minuto, corra uma vez por dia, e vocês fazem isso lá com muita facilidade e com custos quase nulos. Não são nulos, mas muito baixos do que se tivessem um computador por trás, uma infraestrutura por trás. Em termos de reliability, também é um ponto forte da cloud, é que as vossas responsabilidades acabam por ser partilhadas com os cloud providers, ou seja, a responsabilidade não fica só do vosso lado. Tem os SLAs, ou seja, os SLAs é o Service Level Agreement. E o que é que isto permite? Permite com que vocês, se tiverem serviços, sobretudo web, ou mesmo base de dados, etc., tudo isso vocês têm que garantir que estejam up and running durante o tempo quase todo, ou seja, vocês têm que ter um tempo de recuperação de 1 minuto em cada ano, ou 2 minutos, uma coisa assim desse género, e muitas vezes estes serviços, como já são providenciados pelas próprias clouds, fica do lado deles. Portanto, se falhar do lado deles, eles é que têm que se responsabilizar por parte dessa falha. E é muito raro falhar. O IAM que é o Identity Access Management, e que permite vocês poderem gerir os utilizadores dentro da cloud e da organização da cloud de uma forma bastante simples e bastante direta. High Availability é o que já tinha falado, ou seja, como está na cloud, está sempre disponível
e o encryption, ou seja, na cloud a maior parte das comunicações, seja em redes ou mesmo comunicações de dados, costumam ser encriptadas e se vocês quiserem, vocês também podem indicar qual é o tipo de encriptação que vocês querem fazer, garantindo mais segurança nesse aspecto. Portanto, quais é que são os grandes benefícios da cloud? É o cost savings, a eficiência, a acessibilidade, reliability, a flexibilidade e também a segurança. Um dos shifts que está a acontecer neste momento na cloud, e como o meu colega Rui também vai falar da sua experiência que acontecia no passado com DevOps, é que cada vez mais, como muitas empresas estão a usar a cloud e os serviços da cloud estão a tornar-se cada vez mais específicos para determinadas áreas, agora começam a haver equipas que são específicas de áreas da cloud, ou seja, há 5 anos atrás, se calhar esperávamos que um cloud engineer fosse alguém que fizesse tudo na cloud, e neste momento espera-se que existam tipo cloud engineers focados em security. Esperamos também que existam cloud engineers que sejam focados na parte da infraestrutura, na parte de operações e acabam por ter cada vez equipas mais específicas porque estes serviços estão-se a tornar cada vez mais complexos. E eu agora vou passar a palavra para o meu colega Rui para vos explicar o que é o DevOps. Obrigado, Ricardo. Bem, não sei se algum de vocês já ouviu falar de DevOps ou quer atirar assim mais ou menos para o ar o que é que entendem por DevOps para vocês. Mesmo podem falar de alguma experiência que tenham tido de implementação de DevOps no trabalho que vocês fazem, um trabalho qualquer de curso, um programa informático em que têm cerca de 5 pessoas a trabalhar nesse programa e como é que o DevOps funciona nesse caso, no vosso projeto. Vocês imaginam como é que funciona? Alguém quer? Força. Podes repetir a pergunta? Se por acaso já ouviram falar de DevOps, e o que é que será o DevOps, por exemplo, num projeto que vocês tenham, um programa informático que estejam a desenvolver para uma das cadeiras, e como é que o DevOps, como é que vocês interagem uns com os outros para promover esta abertura? O DevOps é uma metodologia que eu vou explicar a seguir. Mas se por acaso vocês tiverem já uma noção do que é que será, eu posso começar a partir daí. Da minha ideia, DevOps é basicamente pegar nos programas que estão feitos e conseguir colocá-los a rodar, seja em cloud, seja onde for, mas é sempre pegar nos serviços e arranjar maneira de os pôr a executar de maneira a ver escaláveis, etc. Ok, certo, sim. Para o serviço funcionar. Exatamente, é uma das partes, sim, senhor. Ora bem, e falando um bocado na experiência que eu também tive, se calhar posso avançar aqui um bocado. Sim. Acho que é só... Falando um bocado da experiência que eu tive também no meu percurso profissional. Eu há pouco falei um bocado de Change Management e Configuration Management e depois o DevOps que apareceu a seguir. Como é que funcionava o Change Management? Ou seja, eu basicamente quando comecei o meu trabalho, eu fazia suporte. Fazia desde instalações, dava suporte a infraestruturas e, de certa forma, nós tínhamos que manter os sistemas estáveis, ok? Em produção, em ambientes produtivos. Como é que nós fazíamos instalações? Na altura, as instalações era uma equipa de desenvolvimento que geralmente estava noutra parte do edifício, até podia ser numa sala abaixo, na mesma sala, mas totalmente afastados, ou seja, nós nem conhecíamos a equipa de desenvolvimento praticamente. E depois, como é que nós fazíamos as instalações? A equipa de desenvolvimento fazia os seus desenvolvimentos, não é? Os seus códigos, criava um package, podia ser um zip, um ficheiro zip, um simples ficheiro zip, com as alterações que tinha a determinados ficheiros e colocava numa share. Ainda não existia a cloud na altura, mas colocava numa share. E depois o que é que nós fazíamos? Para além disso, havia um documento que tinha os passos todos de instalação da aplicação e os passos que tínhamos de seguir e, eventualmente, também um revert, um disaster recovery, neste caso. Ou seja, o que é que isto fazia? Geralmente, nós, enquanto suporte, para além de que existia também uma equipa de testes, que também estava a algures, que não tinha qualquer contacto com a equipa de desenvolvimento, e fazia testes baseado nas alterações que eram enviadas por documentação. O que é que isto criava? Isto criava muita entropia, ou seja, muita dificuldade em, eventualmente na equipa de testes,
que tipo de testes é que tinha que fazer, ou seja, baseado naquelas alterações não tinha muita noção do tipo de testes que tinha a fazer e por vezes haviam testes que não iam de encontro ao que era solicitado. E depois tinha uma equipa, que era uma equipa de suporte, que ia fazer a instalação, que fazia a instalação também sem saber, muitas das vezes, obviamente que tinha o código lá, mas sem saber muito que alterações ou que impacto iriam ter essas alterações. Isto criava silos, não é? Ou seja, equipas que estão em áreas diferentes ou em salas diferentes, que em alguns casos nem podiam sequer comunicar, a não ser por e-mail. Obviamente que isto para uma empresa que está a alterar regras de negócio e que tem que ir de encontro, aliás, hoje em dia o mundo é tão rápido em que nós de repente temos que mudar um modelo de negócio de um dia para o outro, obviamente que trabalhar desta forma era impossível e muito difícil e suscetível a erros, muitas das vezes. Eu lembro-me que muitas prevenções eu passei noites inteiras em que tínhamos que recuperar todos estes erros que iam a acontecer. E porquê? Porque não havia esta comunicação entre as equipas de desenvolvimento. E então esse paradigma mudou um bocado. Ou seja, DevOps é uma metodologia, apareceu o DevOps. Daí o terem ali o Developers versus Operations, que é os developers que desenvolvem o código e usa a parte de Operations, que é a equipa que está a lidar com a infraestrutura, que faz as instalações, que dá suporte à infraestrutura e que tem que manter a infraestrutura estável e sempre disponível. E então o que é que acontece com o DevOps, que foi uma tecnologia que apareceu já há algum tempo, mas só provavelmente nos últimos 5 anos, aqui em Portugal começou a ter mais impacto, que é as equipas já não estão em sítios diferentes, as equipas trabalham juntas. Eu posso mais ou menos dar aqui. Isto era o que tínhamos antigamente, não é? All way, que a equipa de desenvolvimento está ali, depois temos uma parede, ok? E tem a equipa de testes, outra parede em que promovem, se os testes correrem bem, sobre as alterações feitas, promovem para uma release que é enviada para a equipa de operações que ainda não teve nenhum contacto com o software que foi desenvolvido, ok? E então também acaba por não ter, porque a equipa de operações é que dá suporte e acaba por ter muitas vezes a noção de como a aplicação funciona, seja em termos de performance, entre outros. E então já vem nesta altura, ou seja, podem ter passado cerca de 3 meses em que o código chegou ali, uma grande parte do código, estou a falar de uma release major, claro, e que chegou ali. E então é como a imagem que está ali em baixo. Gera uma imensa confusão entre as equipas de desenvolvimento e de operações. Esta parede foi removida e apareceu isto, que é o que é que nós temos neste momento. E daí eu estar a falar por causa dos projetos a nível da carreira académica, que é, isso não acontece, vocês têm uma equipa, são 5 a trabalhar para um projeto e os 5 estão na mesa a trabalhar juntos, com constante colaboração, feedback, e podem ter uma pessoa que faz os testes, pode ter uma pessoa que tem mais apetência para compilar, e o compilar não é um processo simples, mas o compilar depois envolve, de forma automatizada, envolve entregar este código a algures num ambiente. E depois tem aqueles que gostam mais da programação, não é? E fazem a parte de programação, mas estão todos no mesmo sítio, na mesma mesa, e acabam por interagir todos, ou seja, eu sei, se for eu a instalar, eu sei que o João ou o José estão a desenvolver esta parte do código e sei os impactos que vai ter mais tarde. E estou a seguir aquilo, porque neste mindset de DevOps, em que há colaboração, feedback e constante comunicação, a pessoa que é mais de infraestrutura sabe de código, ou seja, sabe programar, não tanto como alguém que está ali 8 horas por dia a programar, mas percebe do que está a ser feito. E quando vai instalar, se ocorrer algum erro, vai identificar o erro e vai logo ao lado bater na mesa e dizer, olha, isto está a acontecer porque aconteceu isto. Isto é um mindset simples, derrubamos barreiras e neste momento temos uma equipa a trabalhar em conjunto. E
E como é que o DevOps funciona ao nível do GCP, da Google Cloud Platform? Vou-vos dar este exemplo da Google Cloud. Obviamente que, como o Ricardo falou, há vários providers no mercado. Como é que nós podemos implementar, e neste caso uma das vertentes do DevOps acaba por ser o Continuous Integration e o Continuous Delivery, ou seja, algo que está sempre a acontecer, as builds estão sempre a acontecer, os commits estão sempre a acontecer. Já não temos um projeto que demora um mês até que tenhamos a primeira instalação, não. As coisas acontecem diariamente. Porquê? Porque é rápido, porque os builds são rápidos, feitos desta forma. Neste caso estamos a falar da cloud, mas antes da cloud ainda temos outras situações, desde usar o GitLab, que tem pipelines com stages, em que controlamos todos os passos de instalação. E a instalação a instalação não é só a instalação de software, ou seja, existe um conjunto de requisitos, desde segurança, em termos de segurança, que vamos ver já a seguir, desde variáveis que precisam estar em ambientes produtivos, porque são diferentes de outros ambientes de testes, e temos que assegurar isto tudo. Como é que o GCP implementa a parte deste build automático? Ou seja, temos alguém que está ali com o computador, está a fazer um commit e empurra o commit para, neste caso, para um Cloud Source Repository, que neste caso é na cloud, mas podia ser um GitLab, um GitHub, um Bitbucket. Entrega o código. Automaticamente o código, quando entra no Cloud Source Repository, inicia uma build. Essa build pode ter vários stages, como eu falei ainda agora, e se correr com sucesso, entrega o código sob a forma de um container, ou seja, eu já vou falar um bocado sobre os containers, que os containers acabaram por se tornar o standard das empresas, ou seja, é muito rápido, consomem menos recursos e é muito rápido vocês terem uma imagem Linux com 10 megabytes só, apenas, e instalarem uma aplicação lá. É muito fácil, ou seja, imaginem que um build disto, já com a infraestrutura, pode demorar 2 minutos, tão simples quanto isso. E depois de criarem essa imagem, colocam a imagem num Container Registry, neste caso que é Google. Esse Container Registry, a imagem está lá criada, é uma imagem que correu com sucesso, porque o Cloud Build disse-lhe que esta imagem correu os testes, esta imagem correu a parte de segurança e correu com sucesso. Coloquei no container, a partir daí o Cloud Run aqui surge como uma das aplicações que é serverless da Google. E o que é serverless? Basicamente é como o nome indica, vocês não têm que preparar nenhum servidor para, por exemplo, se for uma aplicação qualquer, uma web, um front-end ou coisa parecida com back-end, vocês não têm que colocar logo uma máquina virtual e correr lá a aplicação. Ou seja, não é necessário. O Cloud Run vai buscar a imagem ao Container Registry e em poucos segundos coloca a vossa página online e disponível para testar, para aceder, para fazer o que quiserem. Não precisam de lidar com Claro que a parte do Cloud Run acaba por vocês também depois há uma parte de configuração, porque depois é possível escalar, não é? Se vocês têm uma aplicação que a dada altura do dia tem 50 utilizadores, mas ao final do dia já tem 100 ou 200, o Cloud Run permite escalar isto tudo, sem que vocês tenham que se preocupar de ir ver, olha, o servidor já não está a aguentar, o CPU está no máximo, nós se calhar vamos ter que baixar a aplicação e levantá-la novamente. Não é preciso fazer isso. O Cloud Run é escalável. Se vocês têm se têm um CPU, ele logo a seguir pode colocar 2, mais memória, o que quer que seja. Baseado apenas nesse tráfego que existe a nível da web page. Daí o ser serverless. E os end users acedem à aplicação e não têm a mínima noção do que está a passar por trás e nunca vão sentir uma lentidão que por vezes acabamos por encontrar
e pronto, fica colmatada. Vocês têm alguma questão em relação a algum destes tópicos? Estejam à vontade. Algum de vocês já alguma vez mexeu neste tipo de recursos a nível da cloud? É que a Google, já agora, para vocês saberem, a Google tem tem um modelo em que podem testar, ou seja, criam uma conta e podem testar a Google Cloud e podem ocupar cerca de $300 em termos de recursos e podem montar assim algo do género. Vocês podem ter o vosso código, que é um front-end, e montam este processo todo a nível de recursos e têm $300 que podem gastar e trabalhar um bocado nisto, que realmente é muito interessante. Ok. Agora vou-vos mostrar uma página muito engraçada, um bocado interativa. Deixa-me chegar aqui. O que é isto? Cloud Build. Ou seja, como é que podemos ter uma solução na cloud que nos permita entregar o código de forma flexível e totalmente transparente para vocês, usando o Cloud Build, como eu falei. Ou seja, o que é o Cloud Build? É uma plataforma serverless gerida pela Google que nos permite basicamente compilar, testar e entregar código onde vocês quiserem, que é pode ser recursos serverless, como nós falamos, desde o Cloud Run, existe o App Engine também. Vocês não têm que se preocupar minimamente com a estrutura, só configuram o build de forma a que seja entregue num destes recursos. E depois também existem outros recursos, tais como Virtual Machines, também existem Virtual Machines, em que podem configurar ambientes Linux e ambientes Windows. E entre outras situações, existe também o Kubernetes. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar em Kubernetes. O Kubernetes é a ferramenta da moda atualmente em termos empresariais, porque realmente é muito potente. O Kubernetes surgiu na Google como uma forma deles simplificarem o trabalho deles dentro da empresa e depois acabou por sair para fora da empresa e neste momento é utilizada na Google, na AWS, na Azure e também podem utilizar sem ser em nenhum destes serviços, obviamente, ou seja, em nenhum destes providers. O Kubernetes também existe como uma forma de instalação em que depois têm que gerir um bocado, torna-se um bocado mais difícil porque aqui está tudo na cloud e a parte desde a infraestrutura, networking e por aí fora é um bocado mais simples de trabalhar. E pronto, e então em termos de Kubernetes é fácil vocês fazerem usando outra tecnologia que se chama Helm, vocês configurarem tudo de forma automática e disponibilizarem uma aplicação e colocarem em ambiente de Kubernetes. O Kubernetes não é managed service, ou seja, vocês já têm que gerir, mesmo dentro da cloud, têm que configurar a escalabilidade. Existem vários tipos de escalabilidade dentro da Google, que é horizontal e vertical, como o Ricardo falou. E podem configurar isso tudo e pronto, e acabam por ter uma forma muito rápida e eficaz de terem o vosso código em pouco tempo disponível para ser testado ou para entregar em ambientes produtivos. Mais abaixo, ou seja, falei mais ou menos da parte de CI/CD, ou seja, como é que vocês podem montar com o Cloud Build. Obviamente que há outras no mercado que vocês podem utilizar sem ser o Cloud Build e entregar na mesma as alterações e o código instalado na cloud, tais como falei o GitLab, usando pipelines. Também existe o Jenkins, também é uma ferramenta muito interativa, muito... é possível, existem inúmeros plugins para poder trabalhar com o Jenkins e fazer todo este tipo de processo do início até ao fim. Mas, a nível do Cloud Build, como é que funciona o Cloud Build? É tudo como código, ou seja, everything as a code.
O Cloud Build usa aquela particularidade de um YAML file, tal como não existe, vocês já devem ter trabalhado com o GitLab e têm lá o ficheiro de CI que permite configurar todos os steps necessários. No caso do Cloud Build, existe um YAML file também. Cloud Build é ligeiramente diferente às configurações que são feitas, mas é YAML, não é mesmo? É uma linguagem bastante simples de aprender, de certa forma, declarativa, e tem os build steps, ou seja, vocês podem montar, e daí o grau de dificuldade depois nesta parte do build. O build de compilação é algo muito mais simples do que um build que vai para um ambiente produtivo em que vocês têm inúmeros passos da própria instalação, da compilação, da instalação. Ou seja, e mesmo a integração com ferramentas third-party tools, porque se tiverem uma aplicação, se for uma aplicação que seja uma aplicação comercial, é diferente de uma aplicação legada, em que precisa aqui de outras extensões para poder fazer o próprio build. E tem aqueles steps todos. O Cloud Build, como eu disse, é declarativo, ou seja, é por passos, põe os steps. Cada um daqueles steps representam uma situação em que se um falhar, eventualmente pode falhar o código todo, não é? Falha, aborta logo, ou então pode passar ao passo seguinte, dependendo do step, se tem ou não impacto depois na instalação. E depois tem ali as ferramentas onde, diretamente do próprio build, o build vai para um container, como eu disse, e depois tem aqueles recursos, App Engine, Cloud Run, Kubernetes Engine, Cloud Functions, Firebase, em que podem utilizar qualquer uma daquelas, dependendo daquilo que precisam para a aplicação. Podem usar qualquer uma daquelas e facilmente ter a aplicação disponível para ser testada ou mesmo para ser usada por um utilizador final. O que é que acontece aqui? Aqui está o processo, isto é o ciclo de vida do software a nível profissional, ou seja, a nível de uma empresa, o ciclo de vida, que é, temos alguém da equipa de desenvolvimento que entrega o código, faz o git push, aquilo empacota e testa e depois faz o deploy no ambiente de testes, neste caso staging, em que tem uma equipa que vai lá fazer os testes. Depois é feito os testes, o próprio deploy é feito o review por parte de alguma equipa, que se correr tudo bem, faz a promoção para um ambiente produtivo. Isto é tudo automático, ok? Ou seja, isto na ferramenta vocês podem fazer isto tudo de forma automática. E isto não é... E sempre houve aquela questão, e vai sempre haver na nossa área, que é, ok, mas vamos tirar o emprego a alguém? Não, assim, não vamos, porque de repente se temos 5 pessoas que estão a trabalhar a fazer este processo todo de forma manual ou semi-automático, e agora vem a cloud e faz isto tudo de forma automática, não, a outra pessoa simplesmente vai estar afeta a outra coisa qualquer, que há inúmeras coisas para fazer. E isto é simplesmente para evitar os erros, porque nós somos humanos. E um dia podemos dormir mal e de manhã acordamos e a coisa vai correr mal. E isto não, isto é um processo totalmente automatizado, em que asseguramos que o código, se não estiver bem, não passa. E, portanto, isto é todo o ciclo de vida do software e pronto. E então asseguramos que tanto o cliente como a empresa acaba por não ter impacto em termos de negócio. E pronto, é isso. Eu não sei se... falta-me esta última parte, que é a parte de segurança, como eu tinha falado. Ou seja, vocês podem também ter ali a parte de vulnerabilidade, podem introduzir aqui aplicações, como eu falei, third-party tools, que podem fazer... Até podem fazer uma espécie de validação, review, code review, ao próprio código que vocês fazem. Porque... pode haver certas vulnerabilidades. Nós podemos fazer o código de forma muito bem feita, mas pode ter falhas de segurança. E quando temos estas ferramentas que nos permitem fazer validações em termos de código, já temos uma noção de que se aquela imagem é uma imagem trusted ou untrusted. E então
temos um audit log que nos permite dizer, olha, aquela classe não pode ser usada porque tem esta falha de segurança. Pronto. Se não, Kubernetes Engine, e em 1 minuto a aplicação está disponível. Como é que, por exemplo, e agora é esta questão de... Eu vou tentar não me alongar muito mais, mas como é que podemos, para além disso, nós estamos a falar aqui de aplicações que nós fazemos, que usamos um IDE específico que nós temos, pode ser um JetBrains ou whatever, e fazemos uma aplicação, mas a aplicação também precisa de ser nativa para correr na cloud, não é? Ou seja, CI/CD para containers com Google Cloud. Existe o Cloud Code, que é basicamente uma espécie de extensão que podem instalar em grande parte dos IDEs de mercado e que permite ajudar à medida que estamos a criar uma aplicação, a transformá-la cloud native, ou seja, preparada. O que é que está a acontecer agora, e isto também num projeto que eu estou atualmente, que é, estamos a migrar aplicações, são cerca de 1001 aplicações que estamos a migrar, e algumas delas que já são muito antigas. Inclusive agora até estou a trabalhar com uma que é a ASP.NET Framework, de 2011 talvez, e estamos a tentar migrar, ou seja, a ferramenta não está preparada para migrar para a cloud. Não há, a .NET Framework, para além de não ser possível criar containers, obviamente podemos migrar, e a cloud também tem VMs preparadas para isso, mas não é cloud native, ou seja, não está preparada para migrar para a cloud. E o que é que podemos fazer com o Cloud Code? Podemos instalar a extensão e começar a trabalhar numa ferramenta que vai estar preparada para migrar para a cloud e preparada para fazer o build em termos de cloud build e iniciar todo o processo que eu falei há pouco, que não vale a pena falar outra vez. E dessa forma nós estamos a preparar porque mais cedo ou mais tarde todas as aplicações nas empresas vão migrar para a cloud. Porquê? Porque fica mais barato, é mais fácil de controlar e tira-nos muitos problemas que atualmente existem em termos de infraestruturas. E então, para além disso, depois também tem o Cloud Operations. O Cloud Operations, que é basicamente... serve para depois, quando nós temos a aplicação a trabalhar na cloud, podemos monitorizá-la e tirar métricas de performance, ter visibilidade sobre a aplicação, saber tudo o que se está a passar, tudo num só sítio. E pronto, e basicamente depois também podemos, com essas métricas de performance, podemos também perceber o que é que nós podemos escalar mais um bocado, ou o que é que... Também podemos fazer o unscaling, que é o contrário, ou seja, estamos a usar demasiados recursos. O GCP diz, olha, esta máquina tem demasiados recursos para a aplicação que vocês têm, então podemos baixar e diminuir em termos de custos mesmo a aplicação. E por isso é que as empresas atualmente estão a migrar para a cloud, precisamente por causa disso. Obviamente que é preciso ter cuidado, porque estas caixinhas todas que vamos colocando a nível da aplicação, cada uma delas paga-se, o tráfego paga-se, conforme o tráfego, os dados pagam-se. Se tivermos 1 GB de dados, ou 2 GB ou 3, paga-se, não é? Cada vez que vamos consumindo mais 0,1 GB, vamos pagando mais. Mas tem esse controle, ou seja, nós temos esse controle, é pay as you go, ou seja, tu, depois no final do mês, consegues tirar as métricas do que estás a pagar e alto. Nós estamos aqui a ter custos exagerados. Como é que podemos diminuir? E podemos fazer isso. Podemos tirar um recurso ou outro, aqui e acolá, e é tudo mais fácil. É tudo na cloud, é tudo mais fácil. Mais fácil de monitorizar e pronto. E por isso é que as aplicações as empresas estão a migrar as aplicações para a cloud. Pronto, estou aberto se alguém tiver algum tipo de questão. Força. Pode falar sobre...
Pode falar sobre algumas diferenças entre os CIs da Google, GitLab, GitHub? Se as diferenças é só sobre o custo, são algumas features e qual é que era o processo de escolha de uma empresa para escolher entre uma e outra? Se é só por conveniência ou há alguma feature diferencial para escolher uma? Não, eu acho que aqui é uma boa questão. Eu acho que aqui não há, ou seja, atualmente, e falando deste exercício que nós estamos a fazer atualmente na empresa, é que estamos a migrar as aplicações todas para a cloud e ainda assim estamos a usar GitLab. Ou seja, o GitLab é uma ferramenta muito potente e facilmente consegue se integrar com vários tipos de linguagem e por aí fora. O Cloud Build também, ou seja, está tudo num só sítio, não é? Conseguimos controlar tudo, está tudo num só sítio. Obviamente que em determinadas situações temos de ter cuidado, mas o GitLab também se paga, não é? Não se paga até certo ponto, mas depois empresarial também se paga. O Cloud Build também se paga, neste caso. A única diferença entre o Cloud Build e neste caso o GitLab ou outras ferramentas de mercado acaba por ser um bocado o facto de termos tudo num só sítio, não é? Controlamos tudo. Temos, para além de em termos de segurança, do facto de termos isto na cloud e em termos de service level agreements, ou seja, nós não nos precisamos preocupar quase, porque nada vai ser perdido, e não precisamos de ter uma infraestrutura como o GitLab em que é preciso alguém fazer a manutenção também de uma infraestrutura dessas, porque o GitLab tem que estar a correr em algum sítio, numa máquina qualquer, tem que ser configurado e tem que ser mantido. A nível do Cloud Build, não, o Cloud Build está lá no GCP, não precisamos nos preocupar, está lá configurado e é fácil de comunicar com qualquer um dos recursos para enviar os binários que resultam de uma compilação, os binários que podem ser um artefacto ou uma imagem, um zip file, e facilmente comunica com outro recurso. Porquê? Porque inclusive estão todos no mesmo projeto, ou seja, como é que isto funciona? A cloud tem uma série de contas que se chama-se, nós temos aqui, que é o IAM, que é Access Management, Identity and Access Management. Existe lá uma conta que se chama o Cloud Billing, e o Cloud Billing geralmente é para uma equipa financeira. A equipa financeira tem acesso a todos os custos que estão a ser inerentes aos recursos que estamos a ocupar. E com isto quero dizer que acaba por estar tudo mais controlado apenas num local. Ou seja, nós conseguimos, mesmo com o Cloud Build, conseguimos identificar todos os custos que estão associados a usar o Cloud Build ou em vez de usar o GitLab. É só mais isso. Mas, por exemplo, o GitLab também pode ser incorporado na Google, porque o GitLab pode ser, muitas das vezes, é instalado em Kubernetes e corre numa máquina de Kubernetes. E depois o GitLab é nosso, é privado da empresa. E, portanto, aqui não há grandes diferenças, eventualmente. Só mesmo uma questão de facilidade de estar tudo num só sítio, que é a Google Cloud. Basicamente é isso. Sim. Obrigado. Mais alguém? Ali? Ao fundo? Desculpe, aqui. Está aqui. Hã? É aqui. Quando falou do uso de Kubernetes, também falou do uso, acho que era de Helm. Sim. Sim, o que é isso? Certo. O Helm é muito usado juntamente com o Kubernetes, neste caso. Porque, por exemplo, na Google, nós basicamente configuramos o Kubernetes para correr uma determinada imagem, ou seja, um container. E depois aquilo é constituído por máquinas. Ao fim e ao cabo são máquinas. É uma virtual machine que se chama um node pool, é uma virtual machine. Dentro dessa virtual machine nós temos outra coisa que chama-se pods, e depois dentro dos pods temos os containers, vários containers que correm dentro de um pod. E o Helm o que é que permite? Com o Helm, por exemplo, se eu tiver uma aplicação em um front-end correr com Java, qualquer coisa assim do género, Java Spring Boot, qualquer coisa assim, com o Helm nós podemos fazer o deployment de um container da aplicação dentro de um container.
ou seja, a configuração também é muito semelhante, é YAML, é declarativa, e nós conseguimos fazer o deploy desse container dentro do Kubernetes. Ou seja, existem várias formas de nós fazermos deploy de um container. Quando vocês vão a uma linha de comandos do Linux, ou Ubuntu, ou isso, vocês correm lá um Docker, não é? Que aquilo vai correr uma imagem e depois usam a imagem para correr um container. Neste caso, o Kubernetes faz isso, corre o container e dentro do container vai usar esses Helm charts, são uma espécie de templates. É muito fácil de configurar também, quer dizer, pode complicar à medida, dependendo da aplicação, mas basicamente é lá os passos para fazer deploy de uma determinada aplicação. O que é que podem lá fazer? Chamar uma imagem e depois dentro dessa imagem podem correr uma série de comandos. E é tudo feito com o Helm. Podem não usar o Helm para fazer esse deploy, podem usar outra forma. Mas o Helm acaba por ser muito mais fácil, porque nós podemos fazer inclusive a reutilização de código dentro do Helm, ou seja, podemos ter apenas um ficheiro em que tem os valores todos que nós precisamos e depois tem várias, desde um deployment, que o deployment é o deploy da imagem que vai criar o container. Podemos ter outros templates que, por exemplo, podem criar utilizadores dentro do próprio container, de forma automática. Cada um dos utilizadores vai ter determinado tipo de permissões para fazer algo dentro do container. E basicamente é isso. O Helm acaba por ser uma forma mais simples de fazer deploy de um container dentro do Kubernetes. É basicamente isso. Isto é tudo um bocado por estes templates e mesmo para quem já usou o GitLab, o CI, que é YAML, a linguagem é muito semelhante e podem configurar aquilo. É quase linguagem humana, não é? É declarativa, é muito simples de usar e fica muito mais prático, sim. Acho que tinha ali uma pergunta ali à fundo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostava de saber quais é que são os principais desafios que as equipas de desenvolvimento enfrentam ao implementar as práticas de DevOps. Certo, sim, uma boa questão, por acaso é. Porquê? Porque isto veio transformar um bocado a maneira como eles fazem os desenvolvimentos. Como eu disse, antigamente eles estavam todos no seu local, no seu sítio, tem uma equipa de negócio que quer implementar umas certas regras a nível da aplicação. E passa as regras para a equipa de desenvolvimento. Olha, está aqui, estes são os requirements, os requisitos que nós precisamos. Vocês já fizeram de certeza nas vossas cadeiras, em algum programa, levantamento de requisitos, não é? Primeiro para saber como é que a aplicação vai funcionar. Olha, estão aqui estes requisitos e a equipa de desenvolvimento tem um mês, tem uma iteração. E isto era o que acontecia antigamente, que era a chamada cascata, ou seja, waterfall, que tem as várias... nós não podemos voltar atrás na maneira como desenvolvemos o código, não podemos voltar atrás. É sempre como uma cascata, vamos sempre continuar a desenvolver o código. Isso, de certa forma, o que é que criava? No final, podíamos ter aqui um problema que não foi identificado antes pelas equipas de desenvolvimento. Porquê? Porque o desenvolvimento é contínuo e não houve alguém que disse assim, na fase de testes, isto não está a funcionar. Está aqui algo mal, vamos ter que corrigir isto tudo. Não. O código foi entregue no fim. Obviamente que as equipas de desenvolvimento fazem os testes à medida que vão, não é? Mas só entregavam o código no fim. E no final, quando alguém vai testar o código, vê que aquilo não era o que eles precisavam. De certa forma, o DevOps veio trazer melhorias a essa forma de trabalhar, que é mais iterativo, ou seja, eu tenho vários requisitos, eu vou implementar este requisito e vou pedir a alguém que o teste rapidamente. Ou seja, eu tenho a equipa de operações que basicamente já criou a parte automática, toda a automática de instalação, o build contínuo e deploy contínuo. E o que é que isso acontece? Tens um feedback rápido. Por um lado, é bom, porque evita que tu tenhas problemas mais à frente e que depois seja muito difícil
e, em termos de custos, muito pior para resolver, resolve-os na hora, não é? E então o DevOps acabou por ajudar também as equipas de desenvolvimento. Obviamente que a equipa de desenvolvimento teve que, para além de estar a fazer o código, e obviamente quem está a programar gosta de estar muito focado naquilo que faz, mas tem que ter uma interação contínua com as equipas com quem trabalha, ou seja, tem que saber receber o feedback, porque depois quem está a testar acaba por ter também uma noção muito grande do modelo de negócio da empresa e sabe que aquilo não vai funcionar. E então, obviamente, que a equipa de desenvolvimento, o requerimento volta para trás, o requisito volta para trás e tem que ser alterado, mas isto é feito tipo num dia ou em 2 dias, ao invés de mais tarde o problema não estar identificado e ser muito difícil corrigir. Ou seja, esta iteração contínua, não é? A nível de feedback do código, ok, instalei, volta para trás porque isto não está a correr bem, vamos corrigir isto, não sei o quê. Isto acaba por, obviamente, tem uma diminuição de custos, mas a equipa de desenvolvimento também tem que estar preparada para lidar com estas constantes alterações ao longo do dia. E acho que é isso. O que eles acabam por suportar um bocado é este feedback contínuo. Ou seja, já não estão ali só focados no código, já é muito mais abrangente. Mas acho que também os ajudou a toda a gente, sem dúvida. Por isso é uma metodologia. Boa tarde, deste lado aqui. Boa tarde. Vocês no início disseram que a Google Cloud Computing era o líder na parte de Machine Learning, mas a noção que eu tinha é que era a Azure, uma vez que não só tenho ferramentas como a Databricks integradas, mas também desde o investimento, quando eles investiram os 200 milhões no OpenAI, o OpenAI tem sempre trabalhado lá tudo, da geração que eu tinha, e queria saber porque é que vocês colocam a Google como líder aqui. Sim, eu não, se calhar a parte de Machine Learning não tanto, é mais a parte de Data, mas também tem a parte de Machine Learning. A Azure neste momento também estão fortes, e sobretudo com a parte agora do ChatGPT, mas a parte com uma das ferramentas mais potentes que a Google tem é o BigQuery, e neste caso é mais sobre Data, e depois eles acabam também por utilizar algumas equipas a parte da AI, mas é sobretudo um bocado a junção de Data com AI, mas a Azure, um dos pontos mais fortes até costuma ser a parte da segurança, mas o AI também acaba por ser forte. Obrigado. Não sei se mais alguém tem uma pergunta. Aqui. A minha pergunta era, na Accenture, o quão grande é a magnitude de projetos que foram migrados para passarem a usar DevOps, e se todos os projetos que necessitam DevOps utilizam DevOps em relação a métodos mais tradicionais de deployment? Okay, boa pergunta. É assim, depende um bocado da nossa experiência, pelo menos da minha, e acho que a do Rui também, nos últimos 2 anos. Aquilo que temos visto muito é que vai depender muito de projeto por projeto e do tipo de ferramentas que eles estão a usar e do tipo de serviços que estão a usar. Mas cada vez mais interessa, e sobretudo para projetos, que o que acontece muito neste momento é termos migrações de equipas e de serviços que antigamente as equipas funcionavam apenas como development e depois consultavam, digamos assim, a equipa de operations ou a equipa de infraestrutura. E neste momento isso não faz sentido, e eles passando a usar ferramentas como, por exemplo, o caso do Terraform, não sei se conheces, isso já, a parte da infraestrutura fica tira muito mais tempo, é muito mais fácil de usar e acaba por tirar quase que uma equipa, mas a equipa de desenvolvimento agora já tem que ter alguém que conheça o Terraform e conheça usar essa infraestrutura, e acaba por haver esse shift, embora existam muitos projetos ainda, sobretudo por causa de terem ferramentas legacy que ainda usam muito um sistema mais antigo e com equipas muito mais específicas e que usam só aquela ferramenta. Mas quem está na área da cloud, maioritariamente neste momento, estão a trabalhar muito nesta premissa que o Rui tinha falado, ou seja, a mexer um bocado em tudo, e as equipas de DevOps, sobretudo, trabalham muito ou na parte de fazer migrações, ou na parte de montar as pipelines, para depois outras equipas poderem usar. Por exemplo, uma coisa comum que pode acontecer é
aparece um cliente e eles querem fazer um projeto que querem usar Google ou AWS e eles querem montar um sistema que basicamente tem uma equipa de data em que eles têm que ter pipelines e que essa equipa de data simplesmente mandam para lá o código que têm que fazer e depois tem que ter uma pipeline que vai meter nas ferramentas que eles querem. Só que eles não fazem essa parte e a equipa de DevOps vai lá, monta essa infraestrutura, monta muitas vezes também a parte do IAM e a parte de segurança e depois as equipas, quando já estiver montado, vão para lá e usam o sistema. E acho que é mais ou menos isso. Mas se calhar complementando aí um bocado, atualmente é difícil encontrar empresas ou projetos assim grandes que não usem DevOps. Até porque eles introduzem também a metodologia Agile. Agile que é, como o nome diz, é flexível, ágil, flexível, que é, por exemplo, podemos ter, e temos software que também ajuda a isso, que é o caso do Gira, em que nós temos lá determinadas tarefas, estão montadas para as equipas, e temos 2 semanas, temos sprints de 2 semanas, em que durante essas 2 semanas temos determinadas tarefas alocadas a nós, e temos que completar durante essas 2 semanas tudo o que nos propomos. E isso também já é utilizando aqui a metodologia DevOps com Agile, mesmo no nosso dia-a-dia, a forma de trabalhar. Aliás, eu neste momento até não me veria a trabalhar que não desta forma, porque é muito mais prático e é muito mais rápido tu apontares... com essa forma de trabalhar, apontares um problema antes que ele possa ser grande demais, percebes? E então é sem dúvida a melhor forma de trabalhar. E neste momento já existem outras formas de trabalhar ao lado de DevOps já surgem outras metodologias, como o GitOps, DevSecOps, que já envolve a parte de segurança, e isto vai ser um tema muito importante, que acho que vai ser inevitável no DevOps trabalhar com a parte de segurança a nível do software que nós estamos a fazer os builds. Cada vez mais a segurança é um tema no dia-a-dia, a segurança dos dados, mesmo a segurança da aplicação contra ataques informáticos. Isto, no projeto que eu estou atualmente, a empresa, mesmo antes de nós assinarmos um contrato para começarmos a trabalhar, da parte da Accenture, eles sofreram um ataque informático. E basicamente nós tivemos que alterar o nosso contrato de segurança, em termos de segurança, a explicar tudo o que nós fazemos, como é que fazemos login no computador, onde é que utilizamos o computador, onde é que ele está, a que rede se liga e por aí fora. Ou seja, a parte de segurança em DevOps vai ser o próximo passo e vai ser inevitável que esteja interligado, que a segurança vai ser sempre um tópico. E, portanto, de DevOps, agora DevOps daqui a 2 anos já está desatualizado e vai surgir outra coisa qualquer. Mas é isso. Aqui, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se acha que compensa utilizar a metodologia de DevOps a um nível universitário, se é algo demasiado simples para compensar. É uma boa questão. Por acaso estava a focar isso nos inícios, quando comecei a apresentação, eu tinha focado esse tema do DevOps que nós fazemos e que eu já fazia quando estava na universidade e nem nos apercebemos, que é, nós não tínhamos barreiras. Nós, quando temos um grupo de 6 ou 10 pessoas a trabalhar num projeto em que há pessoas específicas, em que um é mais de fazer a parte de documentação, de testes ou mesmo de desenvolvimento, o outro na parte de design, whatever. Ou seja, nós aí já estávamos a usar esta metodologia sem o saber. Só não estávamos a usar uma coisa, que era a automação. Ou seja, a metodologia em si estava lá, não estávamos a usar ferramentas para automatizar os nossos processos. E de certa forma também mantê-los seguros, porque a dado momento nós, se estivéssemos a trabalhar no PC, podíamos ficar sem o PC e perdíamos tudo, não é? E nós, ao utilizar todas estas ferramentas que vêm com a metodologia de DevOps, estamos também, de certa forma, a assegurar todo o trabalho que nós fazemos.
Faz sentido na universidade? Faz sentido. Porque quando chegarem ao mercado de trabalho, vocês vão entrar num ambiente em que isto está a ser usado por todas as equipas. Esta parte de DevOps vão receber N de ferramentas em que vocês vão ter que trabalhar, seja de forma a automatizar ou mesmo como utilizadores finais. E, portanto, faz sentido já nesta altura vocês começarem a mexer um bocadinho nesta parte de... Ou seja, eu sei que vocês têm o vosso código, correm na vossa máquina, cada um na sua máquina, eventualmente, obviamente já devem usar o GitLab para trabalhar em modo de colaboração, mas, para além disso, ainda vem muito mais à frente, que é esta parte de automação. E, como eu disse, vocês podem utilizar, a Google tem uma parte demo em que podem usar um bolo em que podem gastar recursos até $300, podem experimentar com o GitLab, fazer integração ao GCP e começar a utilizar isto um bocado, porque quando chegarem ao mercado de trabalho vai ser isso que se vai utilizar. Por isso, acho que faz todo o sentido. Obrigado. É tudo. Com isto acabamos o tempo de perguntas. Muito obrigado a todos que assistirem. Obrigado a todos e boa sorte.